Olá, eu sou Isabel Muniz Lima, doutora em Linguística pela Universidade Federal do Ceará e pela Universidade Nova de Lisboa. Nos fragmentos de linguagem de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a interface oralidade escrita. Para iniciar a falar sobre esse tema, é importante a gente fazer aqui uma breve contextualização histórica e lembrar que nos anos 70, nos anos 80, havia um mito em torno da oralidade escrita que dizia o seguinte: a oralidade ela seria desorganizada, variável, heterogênea, e a escrita seria racional, lógica, estável. Nos anos 90, porém, a gente passou a ter uma outra perspectiva sobre a oralidade e a escrita. Nesse período, haviam duas abordagens, uma que percebia a oralidade e a escrita num contínuo, e aí estavam envolvidas as abordagens teóricas da linguística textual, da análise da conversação, por exemplo, e por outro lado, as perspectivas teóricas que observavam a oralidade escrita como fazendo parte ali de relações complexas em contextos específicos. As teorias de base enunciativa e discursiva era que tinham mais essa visão. Eu vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre a primeira perspectiva, né, que vê a oralidade e a escrita num contínuo. Para isso eu vou tomar como base Marcuski, numa obra muito conhecida do autor chamada Da Fala para a Escrita. Inicialmente, Marcuski vai caracterizar para a gente o que seria a modalidade oral, o que seria a modalidade escrita. Para o autor, a modalidade oral seria o seguinte: seriam produções textuais para fins comunicativos que se dão na modalidade oral. Então, ela estaria no plano da oralidade. A modalidade oral, ela acontece sem tecnologia, apenas com o aparato humano. Ela diz respeito aos sons que são articulados e que constroem significados, o que envolve aí a prosódia, os gestos, etc. Marcuski menciona também que nós somos povos orais. A oralidade ela é inerente ao ser humano, ela é a iniciação à racionalidade, ela é fator de identidade e, portanto, vai ter sempre uma relevância na sociedade. Por outro lado, a modalidade escrita, de acordo com Marcuski, é uma produção textual para fins comunicativos que se dá na modalidade escrita, estaria no plano dos letramentos, ou, como prefere o professor Gaston, no plano das escrituralidades. A modalidade escrita envolve, então, tecnologias, como as unidades alfabéticas, os ideogramas, as unidades iconográficas, etc. Para Marcuski, a modalidade escrita ela é um complemento à modalidade oral. Ela é muito importante nas civilizações letradas, como a gente sabe, e ela não é estigmatizadora, porque ela é pautada num padrão. Marcuski, então, depois de mostrar essas características da modalidade oral e da escrita, ele vai dizer que as diferenças delas se dão num contínuo, precisam ser observadas num contínuo tipológico das práticas sociais. Para construir esse contínuo tipológico, Marcuski ele utiliza dois critérios: o meio de produção, se é o meio sonoro ou gráfico, e a concepção discursiva, se é a oral ou escrita. Para ilustrar a importância do contínuo, ele vai trazer dois exemplos: o do noticiário televisivo, que a princípio né, um meio de produção sonoro, mas que há uma concepção escrita por trás. Afinal, aqueles noticiários eles são pautados num texto que foi escrito antes. Algo semelhante se dá com a aula expositiva, que tem um meio de produção sonoro, mas que é pautada a partir de anotações feitas pelo professor, por slides que ele apresenta. Outro exemplo que eu vou trazer aqui é com base em Rojo e Chinoli, no artigo sobre o qual eles falam da conferência acadêmica e mostram nesse trabalho a importância de observar as modalidades oral e escrita num contínuo. A conferência acadêmica, ela inicia normalmente por um resumo, que é enviado, que é feito pelo locutor. Esse resumo é transformado em slides, em geral, né? E a fala do conferencista é baseada nesse resumo e nos slides. Muito constantemente, essas apresentações viram artigos acadêmicos. Então, veja aí a continuidade, a sequência de gêneros, né, pelos quais passa essa prática social, essa conferência acadêmica. Então, seria complicado olhar para essa prática como estando relacionada apenas à modalidade oral ou apenas à modalidade escrita.
Então, Marcuski vai colocar aqui o aspecto central é que essas duas modalidades fazem parte do mesmo sistema linguístico, portanto, constituem uma gramática única, né? Apesar das suas peculiaridades, a fala, claro, não é a mesma coisa que a escrita, elas têm diferenças, mas elas precisam ser observadas de um modo mais produtivo num contínuo. Eu vou deixar para vocês mais uma vez a dica da minha tese de doutorado, em que eu vou extrapolar um pouquinho essa visão do Marcuski para pensar para além da fala e da escrita e perceber a interação no envolvimento com outros sistemas semióticos, com a interferência do agrupamento de gêneros que a gente percebe hoje no contexto digital. Deixo a dica para vocês. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Se você ainda não assistiu os outros vídeos que eu tenho apresentado aqui, trazendo temas, fragmentos de linguagem, aproveita, clica, assiste, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal para você receber notificações sobre os outros vídeos que vão ser postados. É isso, muito obrigada e até a próxima.